Hello, gente. Hoje estamos aqui com esse clima mais escurinho, com as velas, pra gente já poder trazer esse ambiente, assim, pra contar umas histórias de terror, assim, de espíritos e fantasmas que a gente viu. Tem uma em específico, assim, que me marcou, porque na nossa casa antiga que a gente morava, a gente fala que tem muito encosto lá. Imagine uma casa antiga que já moram várias pessoas, já foram vários donos na mesma casa. E assim, eu tive a linda experiência de ver uma bem específica, assim, que era uma moça que ela era japonesa. Eu acredito que ela era adulta, assim, e usava aqueles pijama bem clássico, o branco com manga longa. E infelizmente ela era muito parecida com aquela moça do Grito. Então até hoje eu não consigo ver esse filme por causa dela. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi ela foi quando a primeira vez que eu a vi foi quando minha mãe tinha comprado uma luzinha, assim, de estrela, lua, essas coisas assim. Aí eu pulei na minha cômoda, aí eu apaguei a luz pra mostrar pra Carol. Só que quando eu virei pra mim ver, eu vi a querida indo, assim, tipo, da escada pro quarto da minha mãe, da mamãe. Nossa, ela passou lá dentro. Eu lembro que eu fiquei com bastante medo. Aí, a outra vez, que eu acredito que tenha sido um pouquinho mais assustadora, foi porque a gente tinha uma loja, que era onde meu avô tinha uma loja, né? E aí ficou como uma garagem pra gente. E como a gente não colocava o carro lá dentro, a gente colocava no quintal, então ficou mais um ambiente, né, nosso ali. Realmente de fazer o que a gente quer, assim, sei lá, tocar alguma coisa. É que tinha bastante instrumento por causa da banda, Sim. e também tinha muita prateleira. Uma garagem de banda, digamos assim. Talvez tenha sido um karma instantâneo pra mim. Talvez, porque o ex-namorado da minha irmã, ele tava tomando banho lá no nosso banheiro. Aí eu tive a brilhante ideia de apagar a luz pra ele ficar com medo. Só que eu achei que não seria o suficiente. Então eu fui lá apagar a luz da garagem, né? Só que logo quando eu apaguei a luz, eu vi ela, tipo, na posição do L, assim, toda encolhidinha. E, tipo, ela tava, tipo, nessa posiçãozinha. E eu lembro que ela tava assim. Ela foi virando a cabeça, assim, mó devagarinho, até eu olhar olho no olho. Eu lembro muito bem que o olho dela era, tipo, bem vermelho, sabe? E eu fiquei olhando assim e falei, puta que pariu. Eu lembro que eu travei, tanto que eu tava com a gata assim no colo, Você não eu acreditou, né? esmaguei ela. Assim, eu meio que já tinha me acostumado por causa das outras vezes que eu vi. Só que essa em específico, com o olho vermelho, olhando pra minha cara, não tinha me acostumado. Como a gente vê muita coisa de terror e fantasma, eu sempre me caguei de medo. Eu lembro que eu parei de olhar pra ela quando ela virou totalmente a cabeça, porque eu senti que ela ia, tipo, vral, assim, ó, pra cima de mim. Nossa. Eu senti que ela ia. Aí eu falei, Aí eu virei Tomar assim, cuidado porque tem. eu desci a Cuidado que vai cabeça e mesmo. eu ia apertar assim a gatinha. Aí eu não sei de onde que veio a coragem, eu sei lá, acho que eu corri de olho fechado, na moral. Eu só sei que depois eu saí correndo lavada assim, ó, pra dentro de casa. Eu acho que foi até a última vez, assim, que eu vi fantasma, porque eu fiquei com muito medo mesmo. Acho que me travei, assim, de ver coisas. Me tranquei. E também tem aquela história, né, que criança é mais sensível, né, pra ver essas coisas assim. Ah, sim, sim. E esses tempos que eu tô vendo tarô, essas coisas assim, eu lembro que eu cheguei a perguntar sobre ela, porque eu queria, né, tirar esse medo que eu fiquei. Porque eu acho que eu fiquei com trauma. Aí eu perguntei, assim, pro tarô, e eu descobri que, na verdade, ela era a ex-moradora que tinha lá, porque tinha uma família de japoneses, eles eram imigrantes, né? E essa moça, ela acabou ficando muito presa em bens materiais, essas coisas assim. Então, tipo, é meio como se ela não tivesse aceitado. Que ela perdeu a casa, que ela morreu, que ela não podia mais ficar com os bens materiais dela e as riquezas que ela tinha. E ela também tinha um filho, então eu acredito que ela, não sei se ela ficou atrás de mim por causa disso, né? E eu também pesquisei e eu achei que no budismo em específico existem como se fossem camadas, assim. Sim. E tem uma bem específica que são dos espíritos que já estão perambulando há um tempo na Terra. E são esses espíritos que eles ficam meio demoníacos, assim, eu diria. Então, eu acredito também que ela tava que eles nesse ficam mais nível. na escuridão porque eles ficam presos, né? Sim. Algo que não conseguiram sair. E geralmente, os espíritos, quando estão presos, eles ficam presos aqui na Terra, né? Que não era para eles estarem aqui, mas eles acabam ficando presos. Há um tempo atrás, quando eu era mais ou menos quase adolescente, assim, eu fui numa festa de uma colega. Chegando lá, tudo certo, tudo normal. Nós comemos e brincamos e tudo isso. E chegou uma parte, foi lá pra dentro do quarto dessa minha colega que tava fazendo o aniversário. E depois disso, a gente resolveu sair pra fazer outra coisa, né? Sair do quarto dela. E tinha um primo dela também, né? Que eu e ele, a gente foi, tipo,
um dos últimos a sair ali do quarto. E aí, quando eu tava saindo, eu olhei pro guarda-roupa e do nada eu vi, tipo, um cara, só que eu só tava conseguindo ver ele tudo escuro, como se fosse um vulto vindo correndo. E ele fechou a porta do guarda-roupa e pulou pela janela. Tipo, ele saiu pela janela. Aí eu fiquei, o que é isso, né? E foi muito doido porque esse primo dela também tinha visto, porque depois eu cheguei a conversar com ele e ele falou que viu também. E aí, no final de tudo, nós fomos os únicos que vimos, porque eu lembro que a galera tava com medo também nesse dia. Tava todo mundo Imagino, correndo, né? assim. Só que eu não sei se alguém já tinha visto ou não. Só sei que eu acho que a gente foi os únicos mesmo. E esse dia me marcou bastante porque eu acho que foi a primeira vez e a última vez que eu vi, tipo, realmente um espírito mexendo nas coisas. Isso foi inédito pra mim, né? Porque em casa, geralmente, eu só passava muito de vulto, né? Geralmente era mais vulto que a gente via, não era, tipo, mexendo em algum objeto. Isso é bem raro de ver, assim, que eu não vi, pelo menos. Todas as vezes na minha vida. E uma vez que eu tava no ponto de ônibus, né? Que eu fui levar um colega pra poder pegar o ônibus, que ele morava longe. E aí, tu tava comigo também, né? Exato. Aí, tudo bem, a gente tava sentado. Eu lembro que tinha umas crianças correndo perto desse ponto de ônibus. Acho que estavam brincando de pega-pega, né? Sabe, que a gente pega-pega. E ok, a gente tava esperando o ônibus normalmente. Pra salientar só assim, é que era um lugar, tipo, bem assim mesmo, era bem escuro. A luz do poste era, tipo, bem amarelo, assim. Tinha umas árvores perto. Uhum. Aí, do nada, eu olho assim pra Atrás, né, da gente. Tipo, a gente tava no ponto aqui, ponto. Aí é aquela partezinha de trás que é a parede. Não sei por que eu olhei, só sei que eu olhei e vi um vulto assim. Só que eu fiquei pensando, que estranho, porque o vulto apareceu no momento que as crianças não estavam mais ali correndo, então não era a sombra das crianças. E nem da árvore, porque era nitidamente a sombra de alguém, sabe? Então, tipo, não era minha, não era da Carol e não era do colega. E era uma sombra, parecia de alguém mais alto. É uma sabe? sombra estranha, tipo, o bagulho passou assim atrás da gente. Foi muito estranho. Foi muito doido. Tanto que, tipo, ficou todo mundo Foi se olhando muito assim. aleatório, porque todo mundo viu, literalmente. Aí ficou todo mundo se olhando, aquele silêncio assim, porque. Mas desse dia só foi isso. Aí ele pegou o ônibus normal e pronto, foi embora. Vivemos como se nada tivesse acontecido. E vivemos a nossa vida normalmente. É que a nossa família ela é bem médium, assim, eu diria, né? Sim, É sim. que nossa avó e mãe também é bem ligada com essas coisas e vê também espíritos e tem experiência com espíritos, né? Acho que até mais do que nós, né? Acredito que sim, é porque eu só vi criança mesmo, assim. Eu também vi poucas vezes, assim. Eu sou muito cagona. Realmente, quando você não tá acostumado, tem que dar aquele medo, né? Ai, meu, não sei como se acostuma a ver espírito. Porque a gente tem muito esse negócio, né, de a gente achar que o espírito é coisa ruim, essas coisas assim. Então, acredito que esse estereótipo fica na nossa cabeça, né? Sim. Às vezes é ruim mesmo? Sim. Mas às vezes acho que não. Às vezes pode ser ruim, mas é porque aquele espírito tá preso ali. E às vezes até ele precisa de ajuda. Mas é claro que depende dos casos, né? Que às vezes realmente é uma coisa maligna ali. Então depende muito. Bom, mas acho que por esse vídeo a gente vai contar só essas histórias mesmo. A gente queria saber se vocês têm interesse em escutar mais, porque a gente tem, tipo, história com foto que apareceu, tem história com familiares que a gente já viu também, que são falecidos. Também muita coisa estranha na casa da minha avó. Tipo, tem bastante coisa pra gente conversar sobre. Então, se vocês quiserem mais histórias, é só comentar aí pra gente que a gente conta mais em outros vídeos. Inclusive, a gente é bem fã, assim, né? Porque a gente vê em programas, coisas assim, histórias. Não sei se alguém é dessa época, mas a gente era fissurada em bairro. Muito bom. Não sei se tinha esse canal, né, na casa de vocês. É o canal que faz a gente não ir no banheiro nunca mais. Inclusive, nessa antiga casa nossa, o banheiro era fora de casa, não era dentro. Eu não recomendo, não era legal. Não, é bem ruim. Aprendi muito bem a segurar meu xixi por dar certo. E até as próximas jornadas.